Deuteronômio 9. Esse texto tem 29 versos. Eu vou fazer a leitura e depois eu quero fazer algumas aplicações, algumas coisas bem práticas para nós nos nossos dias. É um texto contemporâneo. Amém? Deuteronômio 9. Vou fazer a leitura até no verso 29. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura serviço. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós outros um bezerro fundido, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa
de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para os provocar a ira, pois temia, por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote-Hatavá provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cades-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque eu os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Amém? Amém. Sempre lembrando que Deuteronômio é o texto da repetição. Os antigos já tinham morrido. Daqueles que tinham saído do Egito, permanecia vivo Josué, Caleb, a família de cada um deles, e o Moisés. Os demais já tinham falecido no deserto. Muitos que haviam saído lá do Egito, quando saíram, eram de idade e faleceram durante o caminho, mas muitos também morreram por causa do juízo do Senhor, por causa da maldade. Quando a paciência de Deus se acabava e o cálice da ira de Deus era derramado, muitos tinham que morrer. Uma vez 23 mil, outra vez uns tantos mil, outras vezes 14 mil, até que sobrasse apenas a geração nova. Deus olhava para aquela igreja, e a Bíblia chama desse povo aqui de a congregação do deserto. Deus olhou para aquela igreja, e a intenção de Deus, o pensamento de Deus era: os antigos, os pais, têm um coração ruim, mas os jovens vão fazer a diferença. Os jovens vão mudar a igreja. Os jovens vão entender o meu coração. Os jovens vão entender a minha vontade. Os jovens vão entender a missão. Os jovens vão mudar a história dessa igreja. E quando Moisés fala aqui para esses jovens já foram corrompidos também por esse mesmo espírito de dura serviço. Meus irmãos, muitas vezes as igrejas sofrem porque os pais são duros, são como o primeiro solo lá em Mateus 13, e essa dureza passa comportamentalmente e espiritualmente de uma geração para outra. Os pais ensinam a dureza para os filhos. Os pais ensinam comportamentalmente a superficialidade para os filhos. Os pais ensinam essa forma de viver
vê espinhos. Espinhos foram semeados no solo bom também, em meio à semente boa. Os pais ensinam a viver dessa forma. Isso passa de uma geração para outra. O Moisés estava falando para essa nova geração, e essa nova geração já estava vivendo igualzinho os pais. Igual aos pais. Eu quero explorar nessa noite algumas verdades importantes para a igreja dos dias atuais. Eu quero trazer algumas coisas bem interessantes, e eu quero desejar que o teu coração entenda isso. Meus irmãos, quando nós olhamos em primeiro lugar, Deus vai falar lá no verso 4, Deus vai repetir algumas palavras que elas são muito importantes para nós. No verso 4 e 5, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para cuspir. Tamanho o perigo que existe de quando Deus coloca uma vitória nas nossas mãos, e então Deus derruba os inimigos. Deus dá para nós a força e a graça de alcançarmos uma vitória. E quando nós temos em nossas mãos a vitória, então o nosso coração se engrandece, e nós dizemos para nós e para os outros: é porque eu fui justo, por isso que Deus me abençoou. Deus havia já alertado lá no capítulo 8. Deus tinha feito esse mesmo alerta, mas para um tema um pouco diferente. No capítulo 8, no verso 13, vamos fazer a leitura do verso 11 ao 17. Nós já trabalhamos esse texto, mas é muito importante que a gente passe por ele essa noite. Amém? No 8, verso 11 ao 17. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, com a barriga cheia, tiveres farto depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração soberba, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Olha só, existe um perigo, gente, de Deus ter conduzido essa igreja por meio de um deserto de serpentes abrasadoras, de seca, de fome, e depois, quando Deus consumiu tudo isso, dá vitória para eles, eles bater no peito e dizer: foi a nossa mão que fez isso, nós que caminhamos arduamente pelo deserto, nossos pés são fortes, nossas coxas são torneadas de músculos, por isso que nós vencemos o deserto. Verso 16: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu... Vamos falar junto: e o poder do meu? Vamos de novo: o poder do meu? Eu venci, eu estudei, eu lutei, eu levantei de madrugada, eu me esforcei. O poder do teu braço me adquirirem essas riquezas. Então, no capítulo 9, Deus faz mais uma vez esse alerta, mas nesse novo capítulo não é mais pela força do braço, mas é pela minha justiça. Havia o perigo das pessoas dizerem e elas entenderem para elas: nós vencemos, nós entramos aqui nessa terra maravilhosa. Por quê? Porque nós trabalhamos muito, nós nos esforçamos, e porque nós somos pessoas muito justas. Nós somos justos, nós somos bons.
o perigo de atribuir a vitória aos méritos da justiça própria. Esse aqui é o nosso primeiro ponto hoje. O perigo de atribuir a vitória aos méritos da justiça própria. Eu trabalhei, eu venci, eu sempre fui honesto e Deus me abençoou porque eu fui muito bom, eu me esforcei, eu fui justo, eu ajudei as pessoas, por isso que eu sou abençoado. Meus irmãos, existe uma verdade espiritual que nós não podemos esquecer em nenhum momento da nossa vida. Em Romanos 3,23, Paulo deixa esse absoluto aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa esse todos pecaram? Significa que desde os nossos primeiros pais, o Adão e Eva, nós temos dentro de nós a contaminação do pecado, a injustiça contra Deus, e nós não somos justos por natureza. Nós podemos ter algumas atitudes justas, mas nós não somos justos por natureza. Deus é amor, a essência dele é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Nós não somos amor. Nós podemos amar, mas nós não somos amor. Nós podemos ter apenas alguns cliques de justiça, de honestidade, mas nós não somos de natureza honestos e justos. Em 1 João 1,8, nosso irmão Joãozinho diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós temos pecado. Nós temos pecados que nós trazemos de linhagem humana de Adão e Eva. Nós temos pecados que nós trazemos de linhagem de raça. Os alemães têm sobre eles pecados de raça. Os italianos trazem sobre eles pecados de raça. Os afrodescendentes trazem sobre eles pecados de raça. Nós temos pecados sobre nós de linhagem familiar, que vem dos nossos pais e dos nossos avós. Idolatrias, mentiras, concupiscências, maledicências, tudo isso se afunila e está pesando sobre nós. E nós temos uma probabilidade muito grande de praticar os mesmos pecados dos nossos pais. Nós temos pecado. E nós temos pecado também aqueles erros e injustiças que nós cometemos. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a confessar pecado para que nós sejamos curados. Nós temos pecados. Nesse mesmo texto de 1 João 1, o verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, ele vai além e diz: aquele que diz, ou aquele que pensa que não tem pecado, ele está dizendo que Deus é mentiroso. E você tem pecado. Nós pecamos por ações, nós pecamos por omissões. E às vezes eu medito sobre isso e eu não consigo chegar a uma conclusão correta. Se nós pecamos mais por ação ou mais por omissão. Mas nós somos grandes pecadores. Nós somos muito pecadores. E nós não somos justos para que Deus tenha que nos abençoar por causa que nós somos pessoas muito boas. Em Isaías 64, 6, para nós entendermos o pano de fundo, a cortina de fundo, os corredores desse texto, um período de grande apostasia. As pessoas iam ao templo religiosamente todo sábado, elas estavam lá. O culto dos judeus começava com a entrega das ofertas. A primeira coisa que eles faziam é trazer as ofertas e os dízimos ao gasofilácio, e logo depois de depositarem os seus valores, eles se encaminhavam para um lugar, eles se ajoelhavam ou se sentavam para receber a palavra de Deus. Eles religiosamente frequentavam o templo todo sábado. Alguém pode frequentar o templo, mas estar muito longe de Deus. Eles estavam muito longe de Deus.
E uma das características de alguém que está muito longe de Deus, quanto mais longe você está de Deus, mais bom, mais justo você se acha. Então no texto de Isaías 64:6, o profeta afirma para as pessoas, ensinando ali diante do santuário de Deus, ensinando o povo, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo de imundícia. Há duas aplicações aqui para esse trapo de imundícia. Quando alguém era leproso, ele enfaixava o corpo para que essas feridas de lepra não estivessem expostas ao vento seco, ao sol, ao vento frio da noite, e aquelas feridas cheias de pus, purulentas, contaminavam aquele pano, aquela faixa durante meses, e o leproso ficava ali mal cheiroso, com cheiro de putrefado durante meses e às vezes anos, e aquela roupa ali já fazia parte daquele leproso, e quando se tirava aquela roupa, isso era um trapo de imundícia. Quando aquele leproso falecia, então era tirado a roupa, aquilo era um trapo de imundícia. Então o profeta diz: sabe o que é a nossa justiça? A nossa justiça é igual a esse trapo de imundícia. Para que serve? Para nada. A segunda aplicação é que provavelmente também se faz uma menção ao absorvente que as mulheres usavam naquela época, feito com uma bolsa de estopa ou com tecido de estopa. E diferente dos nossos dias, quando a mulher entrava nos dias de menstruação, ela colocava apenas uma estopa para todo o ciclo, e o sangue era recolhido durante todo o ciclo, e depois era jogado fora, era queimado. Então o profeta diz: a nossa justiça é igual a um trapo de imundícia. Para que serve? Para nada. Meus irmãos, todas as vezes que nós pensamos que nós somos pessoas muito justas e o nosso pavão quer se abrir, nós precisamos lembrar que aquela justiça, ela cheira mal diante de Deus. Romanos 3:10, o apóstolo Paulo diz, como está escrito: não há nenhum justo sequer. E o apóstolo Paulo recolhe esse texto, empresta esse texto do salmista, no Salmo 14, do verso 1 ao 3, e ele diz assim: todos se perderam, todos se extraviaram, não há um justo sequer. Essa é a avaliação de Deus. O juiz humano pode até dar a sentença favorável para alguém, mas nós continuamos sendo dessa mesma forma diante de Deus, injustos. Nós estamos totalmente nivelados com todo mundo. Nós carecemos da presença de Deus. Nós não somos justos. Meus irmãos, nós começamos de acertar em alguma coisa na nossa vida, enquanto nós estamos ali felizes, acertando em algo, alguém nos cobra que nós estamos deixando a desejar em outro. Então você pega todas as suas forças, sua concentração, e começa a se direcionar naquele lado. Aí alguns dias você é cobrado que você deixa a desejar em outro lado. É como alguém que no inverno dorme com uma coberta curta, ele cobre a cabeça ou os pés. Assim são as nossas justiças. Em Lucas 18, do verso 9 ao 14, Jesus conta uma parábola para os discípulos, e a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um pastor, um teólogo, um homem altamente formado na teologia bíblica. E nessa parábola Jesus conta que esse fariseu batia no peito, se exaltando no templo, e ele dizia: olha, eu sou muito bom, eu sou muito justo, obrigado Deus que eu não sou igual àquele publicano que está ali atrás. E os publicanos, eles trabalhavam, era uma espécie de receita federal, trabalhavam para o Império Romano. E quando um judeu se tornava coletor de impostos, um publicano, ele era desconsiderado como judeu. Os próprios judeus o consideravam como um porco ou como um cachorro, que eram dois animais abomináveis para os judeus. Ele era destituído da raça judaica.
Por isso que aquele fariseu batia no peito e dizia: obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa muito boa, e obrigado que eu não sou igual àquele publicano ali, que é muito pecador, e ele já está com os 2 pés no inferno. E Jesus, olhando de uma forma justa, ele completa essa parábola. Ele diz que aquele publicano batia no peito e ele dizia: ó Deus, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. E o texto termina dizendo que aquele publicano foi justificado, e ele saiu do templo justificado, porque ele reconheceu que ele não era justo. Os méritos alcançados não foram por meio da justiça humana, mas pela misericórdia de Deus que eles entraram nessa terra. Essa é a nossa primeira aplicação hoje à noite. Quando nós começamos a olhar para as nossas injustiças, não há mais espaço para olhar para as injustiças dos outros. E quando nós começamos a entender de uma forma clara e transparente as nossas injustiças, nós vamos orar com muito mais fidelidade todas as manhãs. Nós vamos orar quebrantados, pedindo por misericórdia todos os dias. Por isso que Deus diz para eles no verso 4: quando pois o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, os anaquins, os gigantes, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Aqui, nesse texto, nesse contexto, é um lugar geográfico, territorial, havia um mapa. Mas quando nós traduzimos isso para o ambiente da graça da nova aliança, nós não falamos mais de um lugar geográfico, mas nós falamos de um lugar espiritual em Cristo. E o que significa isso? Quando alguém se converte ao Senhor Jesus, entrega a sua vida para Jesus, ele é tirado de um território e ele é colocado em outro. Ele é tirado debaixo de um senhorio e é colocado debaixo de outro senhor. Antes o senhor dele era Satanás, o mundo, as trevas, os encantos, a fascinação desse mundo, mas agora ele é colocado debaixo do Senhor Jesus. E então a Escritura diz: quando vocês foram tirados de um território espiritual e colocados em outro território, lembrem-se, não foi porque vocês foram justos, mas porque Jesus foi justo e alcançou isso por vocês. Amém? Amém. Tenha um entendimento de que você precisa de Jesus, e o território em que o Senhor Jesus colocou você não é um lugar de orgulho e de ostentação, mas um lugar de quebrantamento. Quando nós vamos olhando para o verso 6, nós vamos entrar aqui no nosso segundo tema: como aquelas pessoas caminhavam. Meus irmãos, isso aqui é uma aplicação direta para uma igreja. Não importa, hoje nós temos na nossa sociedade muitas denominações, batista, presbiteriana, muitas denominações. As neopentecostais, aquelas pessoas que andam em Cristo nesses lugares, são o povo de Deus. Então imagina Deus falando para nós, vocês que são da igreja congregacional do Brasil, Deus se dirigindo para nós. Então no verso 6, Deus falando para aquela igreja no deserto: sabe pois que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és o povo de dura serviço. Pessoas indirigíveis e incorrigíveis. Eles estavam há 40 anos nessa igreja e eles eram incorrigíveis. Eles viram os pais deles morrer por causa do pecado, e eles praticavam o mesmo pecado. Imagina alguém que vê o seu pai morrer por causa de um câncer de pulmão, e essa pessoa fuma também, e ele não tem medo, não tem temor de morrer do mesmo câncer. Essas pessoas aqui eram incorrigíveis.
O tanto quanto Deus falava com eles, Deus ministrava a eles por meio de palavra, por meio de ensino, por meio de juízo, por meio de bênção, pão e água. Mas eles eram incorrigíveis. Dura serviço. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa terrível quando alguém não aprende. Há um texto lá em 1 Timóteo que diz que sempre estão na igreja, mas nunca compreendem. Não entendem as coisas. Há 3 quartas-feiras, no nosso estudo bíblico, nós já estamos estudando o texto de Mateus 13. E a nossa tese, a nossa pergunta é: por que é que numa mesma igreja, numa mesma congregação cristã, há pessoas que crescem, que desenvolvem, que têm experiências com o Espírito Santo, têm entrosamento espiritual com o céu, e nessa mesma igreja há pessoas que não produzem? Há 40 anos sentados, esquentando o banco, tem o seu lugar, mas não há uma produtividade e há uma resposta. Dura serviço, coração duro. O problema não está no semeador, o problema não está na palavra, o problema não está no alforje, mas o problema está na dureza, na dura serviço. Verso 7: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor. Entenda você que esse assunto que o Moisés puxa aqui para ensinar para os novos é um assunto proveniente do primeiro quadro. O Moisés fala aqui: olha, quando vocês entrarem na terra, não digam no coração que vocês eram muito justos. E agora o Moisés começa a demonstrar o porquê a tese dele estava correta. Ele coloca fatos, e contra fatos não há argumentos. E ele diz: não se esqueçam. Verso 7: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Vocês estão na igreja 40 anos, e desde o dia em que vocês chegaram na igreja até hoje, vocês são rebeldes, não mudam nada. Vocês são a mesma coisa. Recebe pão, recebe água, recebe codornizes, recebe milagre, nuvem de fogo à noite, nuvem para esfriar durante o dia. Vocês não mudam. Isso não toca o coração de vocês. Não há mudança em vocês. Vocês continuam a mesma coisa. Nos cultos passados, a pergunta é possível alguém se esquecer de Deus? E nós aprendemos a responder que sim. Às vezes alguém que frequenta uma igreja, está lá há décadas, se esquece de Deus e continua frequentando a igreja. Hoje a nossa pergunta é possível alguém frequentar uma igreja cristã, onde há palavra, onde há poder de Deus, durante décadas, e não mudar o coração? Continuar a mesma coisa? Infelizmente existe isso. Que não seja você, que não seja você isso. Como uma criança que procura apanhar, assim eles provocavam a ira de Deus. A mãe diz: olha, não faz isso, se você fizer isso, vai levar uma chinelada. E a criança vai de propósito e faz exatamente aquilo para medir se a mãe de fato vai pegar o chinelo. Imagina que Deus é esse pai que quando ele diz que ele vai pegar a vara, ele pega. Então Deus dizia aqui para os seus filhos: olha, não façam isso, se vocês fizerem isso, eu vou pegar a vara de pitanga. E eles faziam exatamente aquilo, para provocar a ira de Deus com uma criança que procura apanhar. Provérbios 30, verso 33, o texto diz assim: o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. É ficar provocando a ira de Deus, é buscar apanhar. Eles apanhavam, mas eles buscavam sempre de novo apanhar. O povo procurava problema com a justiça divina. Eles procuravam problema.
Imagina se nós fôssemos diante da delegacia, soltar fogos e gritar. É procurar problema. Eles faziam isso com Deus. Eles faziam isso. Aí Deus pegava eles, surava eles. No outro dia eles faziam a mesma coisa. Era dura serviço. E parece que quanto mais apanhavam, mais rebeldes ficavam, a ponto de muitas vezes não ter mais chance de correção, e Deus matava eles. Verso 8: pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós, para vos destruir, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra. Ou seja, enquanto Deus estava dando uma palavra de ordem, vocês deveriam estar comigo. Nós não saímos do mesmo lugar e nós não temos o propósito de chegar no mesmo lugar? Eles tinham ou não tinham? Eles saíram do mesmo Egito, eles estavam debaixo da mesma missão e eles tinham o mesmo destino, mas eles se comportavam como se eles não tivessem o mesmo destino do Moisés. Então, enquanto que o Moisés foi para receber a palavra, receber os mandamentos, o coração deles não estava nisso. 9: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. É quando a igreja não tem a mesma missão do pastor. Quando as pessoas querem ser salvas, querem ser abençoadas pelas glórias do céu, mas elas não têm a mesma missão do pastor. O Moisés estava na sua missão, em obediência, mas essa igreja não estava andando na mesma missão do seu líder. Então nós entramos aqui no terceiro tema. Nosso segundo tema era o comportamento, um comportamento de ira, de provocação, de rebeldia, de dura serviço. O nosso terceiro tema é a aflição pastoral no ministério de Moisés. O Moisés foi um pastor que passou muita aflição pastoral, muitas dores. Enquanto que ele subiu ao monte para ficar em jejum na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, o povo comia. Enquanto ele estava buscando a presença de Deus, o povo buscou a presença dos ídolos. Meus irmãos, não há dois caminhos. Não há dois caminhos de crente. Existem dois caminhos que são opostos, o largo e o estreito. Mas não existem dois caminhos estreitos. Existe apenas um caminho estreito. Não existe um caminho de salvação para a igreja e outro caminho de salvação para o líder. O mesmo caminho que o líder caminha é o mesmo caminho, a mesma estrada para as pessoas que são ovelhas, que não são líderes. A mesma missão que Deus colocou sobre o Moisés é a mesma missão que Deus colocou sobre o povo. A mesma missão que Deus colocou sobre mim, o pastor, é a mesma missão que Deus colocou sobre você. Então a pergunta que inquieta e não cala é: por que que se tem uma mesma missão? Por que que as ovelhas muitas vezes se comportam diferente do líder? Por que que muitas vezes, como aqui nesse texto, o líder está focado nas tábuas da aliança, no jejum, na oração, na busca pela presença, mas as pessoas aqui dessa congregação, não. Isso trouxe uma aflição pastoral muito grande para o ministério de Moisés. A dor no coração desse profeta: solidão. O que é solidão? Solitude é quando se escolhe ficar sozinho para a organização emocional. Solitude. A solitude é muito boa.
a solitude do silêncio, ela é boa para organizar a cabeça. O Moisés escolheu a solitude para estar com Deus, mas não estava apenas solito, ele estava em solidão. Que tipo de solidão é essa aqui? É quando se é deixado sozinho, porque a maioria não entendeu a missão. Você precisa entender a missão, irmão. Você precisa entender a missão. Não existem dois evangelhos, não existem dois senhores. Existe uma missão, um evangelho, um caminho, uma palavra. O monte também é para você. Buscar a presença como Moisés buscou também é para você, não só para o pastor. Quantas vezes você já ouviu o testemunho de pessoas que frequentam alguma igreja e elas até se enaltecem contando como o pastor jejua, ele ora, ele vai orar no monte, como o pastor é consagrado. Então você pergunta para essa pessoa: e você? Não, o meu pastor faz isso por mim. Não existe isso. Você precisa fazer por você. E a missão é a mesma, não existem duas missões. E o Moisés estava na solidão ministerial. Aquelas pessoas deveriam estar com ele, gente. Aquelas pessoas deveriam esperar com ele, jejuar com ele. Mas ele estava em solidão. Em 2 Coríntios 7:5, o apóstolo Paulo expressa esse mesmo tipo de sentimento quando ele entra numa outra área de ministério, num outro lugar. 2 Coríntios 7:5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E o texto continua. Mas era solidão, era sozinho no ministério. Aquela sensação clara, não era apenas uma sensação, era uma convicção da realidade, de que ele estava sozinho no ministério, não tinha com quem contar. Depois da solidão, a solidão por causa do pecado do povo. O pecado, o verdadeiro pastor sente-se muito mal quando a igreja vive em pecado. O verdadeiro pastor, ele não fica em paz quando uma família vive em pecado. Um verdadeiro pastor não fica em paz quando ele vê que as pessoas da igreja falam com estudo bíblico e culto, ele não fica em paz, porque é pecado. E enquanto que o Moisés buscava a presença de Deus, o povo buscava o pecado. O que eles fizeram? A partir do verso 10, o Moisés vai dizer: deu, meu Senhor, as 2 tábuas de pedra escritas pelos... Verso 11: ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra da aliança. 12: e o Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, e imagem fundida fez para si. Esse mesmo tipo de inscrição nós encontramos aos Gálatas, quando Paulo confronta eles dizendo: quem vos induziu a vocês já deixarem o evangelho? A pessoa abandonou os ídolos e em pouco tempo ela andou com Jesus, experimentou Jesus, e em pouco tempo voltou para os ídolos, ou voltaram para os sacrifícios judaicos, negando Jesus. Isso acontece também ao texto dos Hebreus. O autor dos Hebreus traz essa história do que estava acontecendo, as pessoas rapidamente abandonando o evangelho e voltando para o judaísmo. Por que é que tão cedo as pessoas já logo se voltam para os seus deuses, para o seu pecado antigo, para os seus vícios? Às vezes a pessoa passa um período de dor e dificuldade e ela busca Deus, e quando aquela dor passa, cedo ela volta de novo para o seu pecado. Em 1 Coríntios 3:1, o apóstolo Paulo traz uma queixa seríssima
da igreja que havia na cidade de Corinto. 1 Coríntios 3:1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em... As pessoas estavam lá anos na igreja, cantando aleluia, lendo a Bíblia. Aí Paulo trouxe uma mensagem de outro nível, no nível de entrega, de sacrifício, de consagração. Ficaram escandalizados. Porque Paulo é muito duro, porque Paulo é muito complicado, porque Paulo é um pouco radical. E o Paulo diz assim: olha, eu tentei falar para vocês como espirituais, como gente madura. Vocês estão na igreja há tantos anos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Nós precisamos buscar maturidade. É a mesma coisa que aconteceu nesse texto aqui. Meus irmãos, às vezes o pastor, ele imagina que as pessoas da igreja já estão mais amadurecidas, maturidade, e às vezes o pastor tem uma decepção muito grande com algumas pessoas. Eu estou magoado porque tal palavra. Aí você olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, tem misericórdia, já devia estar mais maduro, já devia ser espiritual e não carnal, já devia entender as coisas. Tal fulano parou de vir nos cultos. Aí o pastor passa na casa dela, dá uma volta de bicicleta, conversa. E aí, irmão, por que aconteceu? Eu estou magoado porque tal culto, tal pessoa não me cumprimentou. Aí eu penso assim: o que adianta a gente estar lá? Você diz assim: meu, por favor, tem misericórdia, Deus, já devia estar maduro. E está lá, um lambendo a ferida do outro, aquela coisa que misericórdia. Você precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer, gente. Você tem uma missão. Você tem uma missão de você entrar no céu. Você tem uma missão de fazer os teus filhos alcançar o céu. Você tem uma missão da tua casa ser consagrada no Senhor Jesus. Larga a mão de ser magoado, entristecido por qualquer coisa. Em nome de Jesus. Busca maturidade. Você tem uma missão de você ser fiel no culto, no estudo bíblico. Compra isso, paga o preço, seja maduro. Meus irmãos, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 3:1, o verso 3 desse capítulo, Paulo diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? A igreja dizendo que era de Jesus, mas tinha ciúme, tinha inveja, tinha contenda, tinha briga. Uma igreja carnal. E isso machuca demais o coração de um pastor. Isso machuca. Quando o pastor está caminhando na missão do Evangelho, e aqueles ou aquelas pessoas da igreja deveriam estar caminhando nesse mesmo caminho, nessa mesma direção, não buscam as mesmas coisas que o líder busca, mas começam a ser carnais. Isso machuca o coração do pastor. A não ser que o pastor é o profissional da fé, então ele não se importa com a salvação das pessoas. Você está bebendo, você está fumando, você está na idolatria, você não vem no culto, tanto faz, o importante é o salário no final do mês. É o profissional da fé, mas esse não é pastor. Lá em João 10, o texto chama esse de lobo, que não tem nenhuma responsabilidade com a vida das pessoas. Esse é o profissional da fé. Nós estamos falando de pastor, e Moisés era pastor. Nós vamos agora para o próximo ponto, verso 18. Prostrado estive perante o... Como que o pastor Moisés se comportou diante da situação? Líderes mais maduros da igreja, liderança eleita, precisa se comportar assim diante do pecado das pessoas.
Olha como o comportamento do Moisés. 18: prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado. Nós temos duas coisas. O Moisés entendia o que é pecado e consequência de pecado, e que muitas vezes pessoas da igreja não entendem. Isso não tem nada a ver. Às vezes vive na consequência do pecado há anos, cego, e ainda se comporta como nada a ver. O Moisés entendia pecado, entendia a consequência do pecado, tanto física como espiritual, tanto passageira como eterna. Ele não ignorou a presença do pecado. Em segundo lugar, ele entendia que isso precisava ser remido. Alguém precisava interceder pelo povo. É como alguém que está prostrado de cama, doente, e às vezes tão fraco que não consegue comer. Então alguém precisa ir lá e tratar essa pessoa na boca, uma colher, com sopinha, porque a pessoa está tão fraca que ela precisa que alguém ajude. O povo estava tão enfraquecido pelo pecado que alguém precisava interceder. Aqui o morto, a igreja estava morta. O morto precisava que o vivo intercedesse por ela. E Moisés se torna intercessor desse povo. E o intercessor, ele fala a verdade. Ele não fica apaziguando as coisas com panos coloridos, passando pano para o pecado. E ele fala para Deus exatamente como era. Não comi pão, nem bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E o verso 19: pois temia por causa da ira do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir, porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. Amém. Deus me ouviu. Deus não matou o povo. Verso 20. Aqui fala da agonia de ver o povo cego e surdo espiritual. Agonia do Moisés. Ele estava agoniado. Sabe quando você tem vontade de pegar a pessoa pelo colarinho e chacoalhar ela para ver se o cérebro mexe dentro da cabeça, para ver se ela entende alguma coisa? O Moisés tinha vontade de pegar o povo e chacoalhar e dizer assim: acorda para a vida. Verso 20: o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão. Ao mesmo tempo, Deus estava com a ira ali para destruir o povo, mas o povo não enxergava, porque estavam cegos e surdos espiritualmente. A cegueira espiritual, ela é terrível. A cegueira, a surdez espiritual, ela é terrível. Deus coloca juízo na pessoa e a pessoa não enxerga. Deus já está prestes para vir mais uma vez com juízo e a pessoa não enxerga. Ela não enxerga, ela não vê, porque ela está cega. E o pastor Moisés olha essa situação e ele está agoniado, porque ele sabe que o juízo estava muito próximo. E Moisés é um pastor decidido. O Moisés não é um pastor que tem dúvidas o que fazer, como fazer. Ele tem a decisão, ele é decidido. Verso 25: prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tirastes do Egito com poderosa mão. Moisés é um pastor intercessor. Uma pessoa que é cheia de dúvidas, ela jamais vai se tornar intercessora. Mas uma pessoa decidida, que enxerga exatamente qual é a situação da outra pessoa que convive com ela, essa pessoa se torna intercessora. Há muitas esposas
que precisam se tornar intercessoras do seu marido. Às vezes o marido não é convertido, não conhece Jesus, e você, esposa que já conhece Jesus, precisa se tornar intercessora do seu marido. Há homens, maridos, que precisam se tornar intercessores da sua esposa, clamar pela vida dela todos os dias, interceder, rogar diante de Deus pelas misericórdias do alto. Um pai e uma mãe cristãos precisam se tornar intercessores dos seus filhos. E às vezes os pais são cegos e não enxergam que os filhos não têm Jesus, que os filhos não são salvos, não são convertidos. E um pai e uma mãe precisam enxergar como de fato é e aceitar a realidade e começar uma intercessão pelos filhos. E essa intercessão do Moisés não é com palavras bonitas diante de Deus, fazendo assim uma apresentação de máscaras, não. Ele vai direto ao ponto, ele fala de pecado. E um pai e uma mãe intercessores precisam colocar diante de Deus e dizer: meu Pai dos céus, meus filhos não são convertidos, meus filhos têm tal e tal pecado, Senhor Deus, eu intercedo por eles, para que o Senhor tenha misericórdia e os converta. Nós temos feito esse trabalho de intercessão aqui pela igreja, também nos estudos bíblicos, para pedir para que Deus redima os pecados do passado dessa igreja, para Deus perdoar os pecados desse lugar. Pecado de festa, pecado de bebida alcoólica, pecado de jogo de carta no pátio da igreja, para Deus redimir. Nós precisamos nos tornar intercessores do passado, porque o passado está na nossa frente, para que Deus perdoe os nossos pecados, para que o Senhor nos dê um novo futuro, para que o Senhor nos dê uma nova história. Nós precisamos ser intercessores. E você tem pelo menos uma pessoa que você precisa interceder. Moisés é um pastor intercessor. Moisés é o pastor que zela pelo bom testemunho da igreja diante dos povos. Para a gente terminar, quando o texto vai andando, no verso 27, o Moisés faz uma oração cristocêntrica. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus havia prometido Canaã para esses 3 patriarcas. Então Deus não leva em consideração a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, mas olha, Senhor Deus, para o Abraão, para o Isaque e para o Jacó. Então no verso 28, existe uma finalidade na intercessão. Existe aqui um propósito para que o povo da terra, os ímpios, os anaquins, o povo da terra de onde nos tirastes, Egito, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra, de que eles tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Era tudo o que os egípcios queriam que acontecesse. Os egípcios queriam que eles morressem antes do Mar Vermelho, mas Deus abriu e os transportou. Os egípcios desejavam que eles morressem de sede, até mesmo em mar, mas não aconteceu. Deus mudou a sorte da água de amarga para doce e o povo celebrou. Era tudo que os inimigos queriam, que aquele projeto no deserto fosse dar errado. É tudo que os inimigos queriam. E o Moisés tem esse entendimento de: olha, os inimigos estão olhando, estão torcendo pela nossa morte, e se vocês continuarem em pecado, é isso que vai acontecer, cara. Se liga, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? O Moisés, ele é um pastor que zela pelo bom testemunho da igreja. Uma igreja que anda em pecado se torna um mau testemunho, e é tudo que os ímpios querem. É tudo que os ímpios querem.
Os ímpios apontam o dedo e dizem: eles querem ser crentes, mas olha lá, o cara lá é pecador. Olha o mau testemunho, olha o escândalo. É tudo o que os egípcios querem. Aí você vem para a igreja, você limpa a sua vida, você tira da sua vida vícios e espinhos e durezas. Ao teu redor, muitas pessoas que estão apostando e dizendo: eu quero ver até quando que o João e a Maria vão ficar firmes. Vamos fazer uma aposta. 2 anos. E tudo que os ímpios querem é ver você de volta para a cachaça. É tudo que eles querem. E o Moisés é um pastor que entende isso. E o Moisés é um pastor que está tocando o sino do alarme, da luz vermelha, e dizendo: gente, entenda, nós precisamos ser um bom testemunho. Nós não podemos dar canja para os ímpios. Nós precisamos honrar a Deus. O apóstolo Paulo também escreve isso para a igreja, aos Filipenses. E ele diz em Filipenses 2,14, ele diz assim: fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Vocês serem um bom testemunho, porque a igreja é casa de vidro. As pessoas ficam olhando. Lá no boteco, o pessoal se mata lá, se xinga, e no outro dia está tudo certo. Está tudo certo. E de novo vai ter cliente lá, e às vezes por causa de um escândalo no boteco vai surgir mais cliente. Está tudo certo. Mas a igreja é casa de vidro. O que acontece na igreja é visto pelos povos, é visto no bairro, é visto na cidade. Os escândalos é tudo que Satanás quer, ele se alimenta de escândalos. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, aos Filipenses: meus irmãos, tenham um bom comportamento em Cristo, para a gente honrar a Deus. Filipenses 2,15 ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Meus irmãos, seja um bom testemunho. Tenha consciência da presença de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Às vezes as pessoas pensam que tomar o nome de Deus em vão é ficar falando: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não é bom que você fique fazendo isso. Mas tomar o nome de Deus em vão nas Escrituras é ser um mau exemplo, um mau testemunho. Isso estava machucando muito o coração do Moisés. O povo não andava na mesma missão do pastor. O povo não buscava o mesmo Deus do pastor. O Moisés precisava gastar tempo intercedendo pelo povo, e o povo corria o risco de se tornar um mau testemunho para os povos. O Senhor Jesus nos chamou como igreja para sermos um bom testemunho do seu nome, para que se diga entre os povos: Pedro, o João, a Maria, a Joana, como mudaram de vida. Eu também quero uma vida assim para mim. Olha a família do Pedro, olha a família do João, olha o casamento lá da Joana. Eu também quero uma família assim. Porque a Bíblia que os povos leem não é a Bíblia de capa preta, mas é a vida dos cristãos. Deus chamou você para uma missão. Deus chamou você para você ser bom testemunho. Seja bom testemunho. Seja sal. Seja luz. Cumpra a sua missão. O Senhor Jesus investiu tudo dele para que você tenha vitória nele e você consiga cumprir a sua missão. Amém. Eu quero orar com vocês. Nós vamos fechar os nossos olhos. E eu quero pedir para que cada um reflita um pouco sobre a sua vida. O Senhor não nos chamou para nós sermos pessoas boas. O Senhor nos chamou
para que a nossa vida fosse transformada pela presença dEle. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, e ela vem sobre a nossa vida como fogo consumidor, como diz essa palavra, fogo que consome. E essa Tua palavra que é viva e eficaz, ela acerta exatamente aonde nós precisamos entendê-lo. A Tua palavra é como uma mão que enfia o dedo na nossa ferida, e espreme o pus e faz a asepsia dessa ferida para que haja cura. Seu Deus, meu Pai do céu, eu creio e eu desejo que nessa noite a Tua palavra tenha sido compreendida por cada um de nós. Cada um olhe para o Cristo do Senhor e entenda a missão, a caminhada que cada um aqui tem diante do Senhor. Cada um aqui um dia aceitou sair do Egito. Ninguém obrigou a sair do Egito, mas cada um aqui aceitou o preço da salvação, aceitou aquilo que o Senhor Jesus pagou na cruz. Cada um aqui aceitou andar nessa caminhada em direção à Nova Jerusalém, a Canaã. Que ninguém se perca nessa caminhada, que todos aqui continuem andando com força para entrar na terra prometida, para alcançar sua casa, sua família, para que ninguém da casa se perca nesse caminho, para que aqui dos nossos, Seu Deus, ninguém se perca para o inferno, e todos aqui entendam a missão que existe no Cristo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.